Prazer e desprazer. Trago esta reflexão hoje exatamente porque é a saga do ser humano em busca de satisfação, em busca de prazer, em busca do gozo. E nós sabemos que, como seres humanos, nós vivemos o gozo, o prazer, a partir de situações concretas que a gente possa pontuar. Então, por exemplo, na comida, o gozo de comer uma comida gostosa, na questão sexual, genital, a sensação de estar pleno por ter realizado um gozo genital, e na sensação de estar com o dinheiro na conta, com o bolso cheio financeiramente. Então, isto dá prazer, aquela sensação que pontua, mas ela pontua apenas no momento em que você pode vivenciar aquela cena. Mas como a gente sabe que não dá para comer toda hora comida gostosa, porque o corpo não aguenta, nós sabemos que dinheiro na conta é vendaval e que pode de um dia para o outro desaparecer. E nós sabemos que sexo dura muito pouco tempo em termos de atividade corporal, o prazer genital é muito rápido, gera-se sempre uma frustração. E é interessante que nesta perspectiva, o ser humano sempre está pontuando, na busca deste prazer, um vazio interior, uma necessidade de nova satisfação, que é a pulsão, é o desejo. E isso é muito importante porque somos sujeitos desejantes. Nós continuadamente estamos buscando este prazer. Mas de qual prazer que nós vamos dizer, que nós vamos pontuar? Que prazer é este? E qual é o prazer que é pleno? Que quando eu pontuo o prazer, eu sei que eu não vou ficar frustrado, eu sei que aquilo vai me preencher por um longo período ou por uma existência. Eu trago aqui o cenário da Copa do Mundo e do time do Brasil, da seleção brasileira de futebol. Quando começou a anunciar, os jogadores queriam realmente um time com estrelas, com jovens talentos, versátil, mas sempre eu fiquei com o pé atrás com esse time da seleção brasileira. E o futebol, ele tem esta magia, por isso que o futebol é um esporte que contagia no mundo todo, porque no futebol a gente vive frequentemente a sensação do prazer e do desprazer. Quem acompanha futebol, eu gosto de futebol, já fui psicólogo de time de futebol em divisão de bases, né? Ou na segunda divisão do estado de São Paulo, lá pelos anos de 1992, ali na cidade de Piraju, naquela região de Ourinhos, do interior de São Paulo. E a gente sabe que o futebol ele tem essa força e essa rentabilidade, inclusive, porque ela mexe com o desejo de cada torcedor ver se projetando ou no jogador, ou no seu time, e no título que há de vir. Pelo futebol, nos campeonatos regionais, campeonato brasileiro, campeonatos mundiais, a gente está sempre sonhando com o título que há de vir. Igual o Hexa, né? Há quantos anos, há quase 20 anos que nós estamos falando, vai vir a sexta taça, vai vir a sexta taça. E não foi desta vez que veio e fica para mais 4 anos. E ao mesmo tempo, aquela fantasia do time ideal. Chegou-se a cogitar que esta seleção era o time ideal. E até com exageros, né? Melhor do que a seleção lá da Copa de 70. Tanto é que não deu resultado. Contra a Croácia, né? Nas quartas de finais dessa Copa do Mundo de 2022, o Brasil jogou muito mal no primeiro tempo. E o técnico, a gente já sabe que o Tite é um sujeito turrão, ele é um cara que parece que está inovando, daqui a pouco ele volta para o mesmo lugar tradicional que ele é como técnico. E aí ele barrou muita coisa, deixou o meio de campo frágil, continua insistindo com alguns jogadores que você vê que não tem aquela que não rendem tanto o futebol. E isso vai começando a fazer, igual a gente começa a assistir o futebol, a gente já começa com aquele campo de desejo que nós vamos ser campeão, daqui a pouco começa a virar a sensação, daquele embrulho no estômago, a gente já começa a ver que o time não vai avançar. E tem o perfil de que nesta seleção a ostentação econômica, o dinheiro, a ostentação dos jogadores que não saem do pedestal e
que também reflete o desejo de cada um de nós termos recursos financeiros, nos ostentarmos também na questão financeira. Por isso que a classe média tem essa tendência, o pouco que às vezes ela ganha, ela ostenta também. E isso vai refletindo também no pobre, na pessoa que não tem um recurso financeiro. Por quê? Porque todos nós desejamos também ter esse recurso financeiro que os jogadores da seleção brasileira têm. Porém, contudo, todavia, o resultado não vem. E aí? Então, dentro deste cenário, prazer e desprazer, a partir desta referência da seleção brasileira, porque ficou claro, gente, só não vê quem não quer. E a gente não vê porque, de fato, esse cenário de Copa do Mundo, de seleção brasileira, representa o desejo de cada um, mas sempre voltado para este prazer imediato. De fato, se o Brasil tivesse ganho da Croácia, ou se o Brasil viesse a ganhar a Copa do Mundo, daria aquele súbito prazer. Porém, depois passaria, voltaríamos para a realidade. E não é o que aconteceu, mas só não vê quem não quer como que todo esse cenário é carregado de uma publicidade diretiva, como que se vende muito nesse período de Copa do Mundo, como que as pessoas ficam alienadas, inclusive, por que está acontecendo ao seu redor, né, a nível de realidade social, socioeconômica, política, cultural. E também como que a gente fica assim, imerso, né, nesse desejo de Copa. Tudo é Copa do Mundo. Beleza, é um prazer. Nós vivemos essa necessidade, mas o desprazer, ele é sequência. Daí, então, temos que entender essa configuração do prazer e desprazer a partir, por exemplo, da teoria psicanalítica em Lacan. O Jacques Lacan, que é um psicanalista francês, que é o grande nome após Freud, né? Sabendo que a psicanálise tem muitos outros nomes fortes também, mas vamos pegar a partir de Lacan, por exemplo, quando ele trabalha o conceito de mais de gozar. E neste mais de gozar, ele vai pontuar que o prazer em si não está no gozo imediato. Tanto que ele chega até a citar, não existe o ato sexual, não existe a relação sexual. Por quê? Porque não é nela que a gente vai ter a satisfação plena. Ela é apenas parcial. A gente se fixa nesses objetos parciais. Então, dentro de uma dinâmica de uma seleção brasileira, com toda a possibilidade de fazer um gozo coletivo, né, vem uma sensação súbita de frustração, porque não está ali o prazer. Pode ser que numa configuração de uma seleção um pouco mais estruturada, dentro de técnicas e dentro de uma concentração direta ao jogo futebol, pode ser que a gente tivesse resultados melhores. Mas enquanto a gente fica nessa fantasia do Hexa, nessa fantasia de que somos os melhores do planeta, os caras mais versáteis de futebol, sempre nós vamos estar nos frustrando. O Lacan, ele vai trabalhar o conceito mais de gozar ligando com o mais de valia de Marx. O mais de valia é aquela relação, né, do trabalho, o teu trabalho vale conforme a demanda. Então, quando você faz uma atividade profissional que tem poucas pessoas que fazem, você tem mais valor, mais de valia. Então, eu tenho valor conforme o que eu ofereço pesa mais. Então, o valor do jogador de futebol pesa tanto e os caras não trabalham. O trabalho deles é o lazer. Tudo bem, são profissionais do lazer esportivo, que nos agrada. Mas o valor que se paga a eles é absurdamente maior do que, por exemplo, daquele que constrói uma casa, de um pedreiro. E uma casa vale muito, né? Até para quem vai morar nela. Então, essas relações de valor, que Marx vai trabalhar no conceito de mais de valia, o Lacan ele pega isto e vai discutir na questão do mais de gozar. Porque é uma verdade. A pessoa muito rica não significa que por ser muito rica em dinheiro, ela tenha felicidade plena. Então, nesse sentido, que a gente tem que entender que pontuar o prazer apenas no imediato, nos objetos parciais, é um grande risco. Por que é um grande risco? Porque nós sempre vamos aumentar a frequência de prazer e desprazer. E é nesse sentido que é preciso estabelecer relações com a vida de forma mais ampla, com desejos mais substanciais.
Por exemplo, galgar uma graduação, uma pós-graduação, conquistar de fato um campeonato, ser um atleta bem-sucedido, um profissional bem-sucedido no que se faz, com qualidade, equidade, uma nação que tenha prosperidade, equidade social, que diminua as diferenças sociais. Tudo isso são projetos audaciosos que faz com que a pessoa consiga pontuar o prazer do desejo que ela deseja, mas diante de coisas que são mais duradouras, mais a longo prazo. O empresário, o pequeno empresário que quer ver a sua empresa ter longa vida, sustentando trabalhadores, sustentando a si mesmo como empresário, quer dizer, tudo isto são elementos de prazer mais pontuado em projetos mais audaciosos, porque senão a gente fica no aqui e no agora e a sensação da frustração é sempre vivida e fica esse jogo entre prazer e desprazer. E aí a gente fica se apegando muito à realidade presencial, corporal, física, situacional, e diante de situações adversas a gente acaba se deprimindo, acaba criando ansiedade para que outro prazer venha imediatamente, e assim por diante. Então, nesse sentido que eu trouxe esse tema do prazer e desprazer, para que a gente possa entender que precisamos configurar nosso desejo em questões mais substanciais, senão a gente vai estar sempre a cada 4 anos esperando o Hexa chegar. Um abraço e curta esse vídeo. Qualquer coisa estamos aqui para debater.